Opa, tudo bem? Eu estava aproveitando aqui para checar meus e-mails. Aliás, esse mundo digital e sem fio é uma maravilha, não é? Eu fico pensando, se até eu que cresci pesquisando enciclopédias, eu não consigo conceber o mundo hoje sem internet, eu fico imaginando essa moçada que já nasceu com a rede conectada. Vocês já pararam para pensar sobre isso? No Globo Ciência de hoje, nós vamos conhecer Alan Turing, o homem que criou o primeiro computador. 1936. Esse foi o ano em que o matemático britânico Alan Turing construiu uma máquina que imitava habilidades até então só conseguidas por humanos. Antes disso, a ideia era apenas lenda ou ficção. O primeiro registro de máquinas ou criaturas artificiais com habilidades humanas é conhecido como a lenda do Golem. Joseph Golem seria um homem artificial criado no fim do século XVI por um rabino de Praga, na República Tcheca, para espionar os inimigos dos judeus. Criado a partir de um boneco de areia, esculpido pelo rabino, ele teria o dom de falar e raciocinar. Só que este ser inteligente acabou se revoltando contra seu criador. Aí, o rabino acabou com a festa e devolveu o boneco atrevido ao mundo inanimado. Pois é, são inúmeras as lendas e ficções sobre as tentativas de se criar seres pensantes como nós a partir de matéria inanimada. Ainda não chegamos lá na vida real, mas olha, devemos estar quase. E o responsável lá atrás por todos esses avanços aqui na frente foi, como eu disse, o inglês Alan Turing. Para resolver um problema matemático muito complexo que intrigava os cientistas na década de 30, Turing criou o que é considerada a primeira máquina pensante do mundo. E ele tinha só 24 anos de idade. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender como funciona a máquina de Turing conversando com alunos de pós-graduação em ciência da computação. Eu estou super curioso, você também tá, não tá? Então vem cá. Com licença, tudo bem? Queria entender uma coisa, máquina de Turing é como se fosse um computador primitivo reduzido ao básico do básico, é isso? Isso. É uma espécie de ideia matriz por trás de um computador programável? Isso. Não estou perdido não, né? Não. Alguém se habilita a me explicar como é a máquina de Turing? Quem se habilita? Eu. Você? Então vem cá. Qual é o teu nome? Denilson. Denilson, vem cá, Denilson. E aí, Denilson, explica pra gente. Bem, a máquina de Turing, diferente de máquinas a vapor da época, ela funciona de maneira diferente dependendo dos dados que você entrega para essa máquina. Ao contrário de uma máquina, de uma locomotiva que sempre só vai girar, só vai mover o trem para frente. Para isso você tem que fornecer dados para essa máquina. Na máquina de Turing isso é feito usando uma fita dividida em vários quadrados, onde nós escrevemos símbolos que a máquina vai ler, vai processar, vai realizar computação em cima desses símbolos. Para isso, a máquina possui um cabeçote, representado por essa setinha, que aponta para a posição atual na fita. Então a máquina pode avançar a fita, pode voltar a fita, pode ler o que está escrito nessa fita, pode escrever algum símbolo nessa fita. Pode apagar também? Pode apagar também um símbolo da fita. E essa caixinha aqui, o que seria? Essa caixinha é a inteligência da máquina. O que a máquina vai fazer com a fita. O que ela vai fazer quando encontrar um certo símbolo nessa fita? Se ela vai avançar, se vai voltar, se vai escrever um novo símbolo por cima. Vamos fazer o seguinte, dá um exemplo prático pra gente. Dá um exemplo, vamos tentar somar 2 mais 3. Eu adoraria mostrar pra você uma máquina física mesmo, que dá pra gente encostar, mas nós não temos isso. Então nós vamos mostrar um simulador feito por alunos daqui no nosso curso em 2001. Que barato, vamos ver. Nesse simulador, nós temos a fita já quebrada em vários quadradinhos. E nós já escrevemos na fita a soma que nós queremos fazer. Seria 1, equivaleria ao número 2. Isso. 1, número 3. Isso, nós vamos representar nessa máquina os símbolos com uma sequência de números 1. Certo. E o símbolo de mais ali. Para separar os dois números. Certo. Então, o cabeçote já está aqui, azulzinho, apontando para o início da fita. Seria o ponteiro ali. Seria o ponteiro daqui.
O que essa máquina vai fazer é, tá no início da fita, ela vai apagar esse 1 e marcar onde começa a fita, para poder voltar depois. Depois disso, ela vai avançar até achar um sinal de mais. Achou o sinal de mais, o que ela vai fazer? Ela vai apagar esse sinal de mais e vai escrever um número 1 aqui. Esse número 1 é referente àquele que a máquina apagou mais atrás. Agora ela volta até achar o início da fita. Achou o início da fita, apaga esse símbolo de início da fita e já tenho na minha resposta a soma de 2 mais 3, que deu 5. 5 números 1 consecutivos. Barato, hein? Que legal, hein? Agora, o interessante é o seguinte, o resultado final, ele é consequência de ações sucessivas. Sim, pequenas ações. É como um computador hoje em dia. Sim. A única diferença é que as ações da máquina de Turing são muito mais rudimentares, são muito mais simples. E pode-se fazer, por exemplo, se fosse em letras, por exemplo, ela também faria a mesma coisa. Apagaria e... São as mesmas operações básicas e tem tanta capacidade quanto o computador moderno. O principal é o conjunto de instruções que previamente é dado. Isso mesmo. Caramba, Denilson, o público em casa deve estar se perguntando por que tanto passo a passo para uma operação tão simples que é a soma de 2 mais 3, não é? Na verdade, gente, Turing criou essa máquina, o princípio geral para a construção de computadores. A ideia por trás de sua invenção é dar instruções para a máquina que devem ser seguidas passo a passo. Cada vez que uma instrução é executada, a máquina passa de um estado para outro, o que corresponde a uma mudança de configuração. É como se fosse uma receita a ser seguida exatamente como as instruções mandam, para que se chegue ao resultado final. Turing mostrou com sua máquina que toda e qualquer tarefa capaz de ser representada por meio desse procedimento pode ser mecanizada, ou seja, pode ser realizada por um computador. Gente, o conjunto de instruções com que uma máquina será alimentada corresponde ao que chamamos de... programa. É isso aí. Agradeço a participação de vocês, muito obrigado. Valeu. Se Alan Turing deu o pontapé inicial para o desenvolvimento de máquinas pensantes, foi durante a Segunda Guerra Mundial que essa área de estudo se desenvolveu e cresceu. Durante a guerra, cobaias humanas foram usadas para estudar o funcionamento do cérebro. Além disso, cientistas criaram importantes dispositivos eletrônicos e desenvolveram pesquisas sobre mecanismos que imitavam ações humanas. Em 1943, sob a supervisão de Alan Turing, foi projetado o Colossus, computador inglês utilizado na guerra. A máquina usava símbolos perfurados em fitas de papel e processava as informações a uma velocidade de 25.000 caracteres por segundo. O objetivo do Colossus era quebrar códigos alemães ultra secretos produzidos por um tipo de máquina de codificação chamada Enigma. Como os códigos alemães mudavam frequentemente, o Colossus devia se adaptar constantemente de modo a tornar a decifração rápida o bastante. Nessa tarefa, gente, Turing utilizou conceitos técnicos desenvolvidos para o seu modelo de computador universal. Com o fim da guerra, os cientistas estavam certos de que poderiam criar máquinas eletrônicas inteligentes. Daí, com o advento da máquina de Turing, uma máquina que tinha um programa que demonstrava automaticamente teoremas da matemática, o impacto foi tremendo. Subitamente, a humanidade percebeu que uma verdadeira revolução havia começado. Criar uma máquina pensante significava dizer que o pensamento humano podia ser recriado artificialmente, desafiando a velha tradição que coloca o ser humano e a sua capacidade racional como algo único e original no universo. Para conversar sobre isso, eu vou entrevistar o engenheiro Ivan da Costa Marques. Ele integra o programa de pós-graduação em História da Ciência e da Técnica e Epistemologia, o HCTE da UFRJ. Foi muito impactante o primeiro computador? Olha, de certa forma, sim. Mas a palavra impactante ou a noção de impacto é uma noção que não se presta muito a capturar todas as interações que acontecem quando um artefato tecnológico é criado e começa a ser usado por muitas pessoas. A verdade é que os computadores atuais são muito diferentes dos computadores quando eles apareceram aí na década de 1940. Como eles eram? Eles eram máquinas enormes que funcionavam por pouco tempo, operados pelos próprios pesquisadores que fizeram, eram imediatamente colocados em ambientes ou de pesquisa ou de aplicações militares e
consumiam uma quantidade enorme de energia. Então, só governos e grandes instituições é que foram capazes de criar esses objetos, os primeiros. Eram máquinas para fazer cálculos, não era? Eram máquinas de calcular, eram vistas como máquinas de calcular, tinham o apelido de cérebro eletrônico e eram muito pouco entendidas pelo homem comum. O homem comum sabia que tinha alguma novidade. Talvez se pudesse comparar com hoje as novidades da engenharia genética. Quer dizer, o computador era um cérebro eletrônico. As pessoas não sabiam muito bem o que era isso. Assim como hoje se tem um terreno fértil para a imaginação da engenharia genética como podendo criar uma série de seres absolutamente fantasiosos. E hoje, os computadores e as tecnologias estão avançando em progressão geométrica. E a sociedade? Pois é, os computadores fazem parte dessa condição atual do que nós podemos dizer da sociedade, porque eles eram bens de capital, então eram máquinas restritas. Mas na década de 80, em função da miniaturização e da continuação daquele processo que havia, os computadores eles perderam a característica de bens de capital e se tornaram bens de consumo. Quer dizer, hoje uma criança tem o desejo de ter um computador. E com isso, as escalas mudaram, o marketing do computador mudou e o próprio computador mudou enormemente. Quer dizer, ele deixou de ser aquela máquina de calcular que era muito próxima, ou aquele cérebro eletrônico mistificado que era próximo aos primeiros computadores, lá na metade do século XX, para ser uma máquina que se aproximou enormemente do telefone e da televisão, se modificando e modificando também o que era o telefone e o que era a televisão. Nesse processo, a sociedade muda, mas a tecnologia também muda e elas se co-constroem, uma constrói a outra. O computador foi mudando e a sociedade foi mudando e quando a sociedade muda, o computador também muda. Foi uma revolução ou não foi? Claro que foi. Aliás, continua sendo a cada nova máquina que surge. Para termos uma ideia do salto que os computadores deram em termos de design, é só compararmos os primeiros modelos com os desenhos incríveis que conhecemos hoje. Lá no século XIX, antes de Turing, um outro matemático inglês chamado Charles Babbage construiu uma máquina para realizar operações matemáticas à base de rodas dentadas, eixos e engrenagens. Mas o projeto não vingou, gente, porque não foi possível fabricar peças com a precisão necessária. Pois é, mas apesar dos designs fantásticos, os computadores modernos utilizam o mesmo princípio da máquina de Turing. Só que no lugar de fita, papel e marcador, as novas máquinas utilizam tecnologia bem mais sofisticada, com circuitos elétricos e uma série de interruptores como os que usamos para acender e apagar a luz. Algo como uma representação elétrica do pensamento. Esses circuitos hoje estão cada vez mais complexos e mais minúsculos. Já existem máquinas de calcular do tamanho de um relógio de pulso e computadores do tamanho da palma da mão. Meus amigos, para onde caminha a informática? Resposta no próximo bloco. Não sai daí não que a gente volta já já, e rapidinho. Estamos de volta à Revolução Digital. E para termos a ideia de que se trata mesmo de uma revolução, é só olharmos em volta pelas ruas para percebermos a quantidade de brinquedinhos tecnológicos. Vem cá. E aí, tudo bem? Qual o teu nome? Augusto. Augusto, você gosta muito de tecnologia? Adoro tecnologia. Eu gosto de celular, hoje em dia eu não vivo sem. Acho a computação gráfica fascinante, 3D, essa coisa nova do 3D. Ver meus e-mails, acompanho o trabalho mesmo quando eu estou fora, em reunião, né? É você poder fazer tudo, né, do celular. É praticamente um computador que você tem aqui nesse aparelhinho. Você consegue acessar seus e-mails, entrar na internet, enfim, fazer de tudo. Você faz tudo. Então aqui tem o telefone celular, tem internet, mais o que você tem aí? Tem os e-mails que você consegue baixar, tem música que você pode ouvir. Como eu falei no fim do primeiro bloco, com o desenvolvimento da tecnologia da informação, hoje a indústria é capaz de produzir computadores cada vez menores, com capacidade de armazenamento cada vez maior. Quem sai ganhando é o mercado, já que piscou o olho, já há um novo lançamento. Há 10 anos no Brasil, para se comprar um computador, era necessário desembolsar cerca de 10 salários mínimos.
Foi só a partir de 2005, devido a uma série de medidas do governo federal para reduzir impostos, que o computador passou a ser considerado um bem acessível. Atualmente, com em média 2 salários mínimos, já dá para comprar um bom computador. O resultado estatístico disso é que, segundo o IBGE, hoje, cerca de 32% dos lares brasileiros já possuem computador. Um crescimento que acontece ano após ano e, de acordo com especialistas, já se tornou irreversível. Em 2009, quase 10 milhões de computadores foram vendidos. Desses 32% de lares que possuem computador, o que equivale a cerca de 18 milhões de domicílios, 13 milhões e meio já têm acesso à internet. A adesão à maior rede de informações do mundo, gente, é um caminho sem volta. Só para vocês terem uma ideia, nos 2 últimos anos, o acesso à internet cresceu 35% no país. Para esses quase 5 milhões de lares que ainda não se conectaram, há várias alternativas em andamento. Projetos de inclusão digital estão sendo espalhados em várias áreas carentes do país por iniciativas do próprio governo ou de ONGs diversas. Esse aqui é o Centro de Ensino Tecnológico e Profissionalizante, o CETEP Santa Marta, um projeto de inclusão digital criado em 2006. Eu vou conversar com esses alunos para ver o que eles estão achando sobre o livre acesso ao computador e à internet. Vem cá. Como é que é a sua vida hoje com o computador? Facilitou bastante. Chega em casa, liga o computador. Sempre estou conectado à internet. Possibilita eu conversar, conhecer novas pessoas, conversar com amigos e parentes que moram longe ou que estão longe, que estão numa viagem. Eu faço pesquisa de preços quando eu quero comprar qualquer coisa. Eu gosto de comprar coisas pela internet. Faço pesquisas escolares. Você lê jornal, você faz uma série de coisas com a internet. Agora é todo mundo na internet. Santo Alan Turing, não é não? Impossível imaginar a vida sem computador e sem internet. Mas o que será que aconteceu com o nosso personagem, hein? Depois da guerra, Alan Turing trabalhou no Laboratório Nacional de Física do Reino Unido. Mas no início da década de 50, foi obrigado a se afastar do seu trabalho e de suas pesquisas por ter se declarado homossexual. Acabou humilhado em público, julgado por vícios impróprios e condenado. Como alternativa à prisão, foi submetido a um tratamento com hormônios femininos equivalente a uma castração química. Terapia que teve efeitos secundários de lhe fazer crescer os seios. Alan Turing morreu em 1954 devido a um aparente autoenvenenamento por cianeto. Quando o corpo de Turing foi descoberto, uma maçã meio comida foi encontrada ao lado da sua cama. Embora não tenha sido testada, especula-se que este foi o meio pelo qual ele ingeriu a dose letal de cianeto. Amigos de Turing, à época, sugeriram que ele tinha encenado parte da história da Branca de Neve, seu conto de fadas preferido. Pois bem, sabe aquela empresa que tem como símbolo uma maçã mordida? Foi uma homenagem ao nosso grande Alan Turing. Você sabia disso? Tá vendo esse laptop aqui? Ele não passa de uma sucata do futuro. Que bom que as coisas evoluem, as coisas e as mentes. Em setembro de 2009, o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, pediu desculpas formais em nome do governo britânico ao tratamento desumano e preconceituoso imposto a Alan Turing. E o ato, gente, ocorreu, olha só, graças a uma forte campanha na internet, que só foi possível graças às descobertas de Alan Turing. O programa encerra por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Até lá, hein? Tchau!